A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. A paz do Senhor para a igreja, irmãos, podem se assentar, por favor. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui, pastor Carlos. Eu estou me sentindo muito à vontade. Primeiro que eu estou entre amigos, irmãos, né? Nós somos irmãos, e eu estou na casa do meu pai. E é assim que a gente tem que se sentir quando está na casa do Senhor, à vontade. A gente não se sente assim quando chega na nossa casa, do pai, da mãe? Gente, aqui é lugar de você entregar tudo, aqui é lugar da gente chorar, aqui é lugar da gente pedir perdão, é lugar da gente borrar maquiagem. Eu nem uso maquiagem, irmã, porque eu gosto de chorar na presença do Senhor, eu gosto de chorar diante do meu pai, então eu falo, Senhor, que eu fique borrada, mas aqui é lugar de entrega, irmãos. Altar, igreja é lugar de entrega. E para mim está sendo um grande desafio estar aqui. Podem abrir 1 Tessalonicenses 5:23, enquanto eu falo? Que ontem, né, pastor, nós enterramos o nosso amigo Juninho Milagre, que esteve aqui há alguns meses. Um grande amigo, um grande homem de Deus. Eu confesso que mexeu muito comigo e eu pude entender o tema escolhido, sabe, pastor? Eu falei, Bruna, você não tem noção da profundidade que foi esse tema escolhido. E há já 2 semanas eu não conseguia sair dele, eu não conseguia ir para outro tema. Inclusive, algumas oportunidades, algumas igrejas que eu tive, eu não conseguia sair disso. E aí ontem, diante de que tudo aconteceu, eu pude entender a profundidade desse tema. E a gente vai compartilhar isso hoje. E eu quero agradecer mais uma vez o pastor Carlinhos, a pastora Roberta, missionária, todos que me receberam aqui com muito carinho, todos os irmãos, a Bruninha. Estou debaixo da bênção do meu pastor, sou da Divec Taquara, estou como diaconisa lá, pastor Silas Malafaia Filho, me abençoou para eu estar aqui. Estou debaixo da bênção do homem da minha vida, meu marido, meu sacerdote, aquele que me abençoa quando eu saio. Está na intercessão em casa com as minhas filhas, com os meus filhos. Então, eu estou aqui como mensageira mesmo, como profeta, irmãs. E, de repente, a gente não vai agradar muita gente, sabe? Mas a maior preocupação é entregar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. É agradar o meu Senhor, porque foi para isso que a gente foi chamado. E a palavra que o Senhor colocou, quer dizer, que a Bruna me passou, 1 Tessalonicenses 5. E foi essa palavra que me passaram e eu confesso que eu não consegui sair dela, mas antes de eu ir para o verso 23, para o versículo 23, eu quero que vocês leiam aqui comigo desde o início, que diz o seguinte: irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite. Os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Não devemos usar a fé e o amor... Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. E aí, para o verso 23, que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, podem se assentar, por favor. E essa palavra, ela mexeu muito comigo. Em alguns aspectos aqui que eu até marquei. E eu coloquei até aqui no meu iFolha, gente. Cada um tem o iPad que merece, né? Eu tenho o iFolha. Eu gosto de escrever. Eu gosto de um papel e caneta. E aqui eu marquei
o que o Senhor aqui, 2 vezes está escrito na palavra do Senhor, perfeito juízo. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. E fiquem bem atentos, eu falei com a missionária Roberta que o Espírito Santo está bem fácil aqui. A presença do Senhor está bem fácil aqui. Então, assim, eu creio que o Senhor, Ele quer falar, eu não vou falar para todos, mas para algumas pessoas específicas. E desde a hora que eu cheguei, irmãs, o Senhor tem falado para mim de salvação. O Senhor tem falado que Ele está aqui porque Ele quer salvar. E hoje pode ser o nosso último culto. Hoje pode ser a última palavra que você está ouvindo. Hoje pode ser sua última oportunidade. Porque às vezes a gente não leva muito a sério as coisas de Deus, a gente acaba virando religiosos, a gente acaba fazendo a igreja um lugar de entretenimento, um lugar onde a gente gosta de encontrar os amigos, onde a gente gosta de ouvir uma boa palavra, onde a gente gosta de ouvir um bom louvor, onde a gente vai ter um bom papo. Mas aqui é muito além do que a gente costuma fazer, né? Aqui é o lugar onde, como eu falei, é lugar de entrega, é lugar de arrependimento, é o lugar onde você vai buscar a sua salvação, é aqui. E com a morte desse amigo, eu fiquei pensando ainda nessa palavra, eu falei, Senhor, será que o Senhor vai vir para mim como um ladrão ou como um noivo? Porque aqui a palavra tem me dito que Ele vai vir como um ladrão, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Mas aí quando eu li isso, irmãos, o Espírito Santo falou no meu coração muito forte que Ele vai vir como um ladrão, sim, para aqueles que não estão se preparando, para aqueles que não estão se santificando, para aqueles que não estão buscando ter uma vida, como já foi dito aqui, de comprometimento, de palavra, de oração. Ele virá sim como um ladrão. Mas para a gente que tem buscado a santificação, como foi dito aqui também, que não é fácil, irmãos, não é fácil. Eu cheguei aqui a falar para vocês que é muito fácil você ter uma vida com Cristo. É uma hipocrisia, é uma mentira, porque não é fácil, mas é possível. E Jesus nos mostrou isso quando veio, que é possível sim. Mas muitas vezes você vai ter que deixar o seu eu, você vai ter que deixar as suas vontades, você vai ter que matar a tua carne, você vai ter que abrir mão de pessoas, de coisas, de lugares, para que você possa ter o Senhor Jesus não como um ladrão quando Ele vier, mas como seu noivo. E aqui a palavra diz que Ele vai vir, e deu um exemplo que eu achei muito legal, porque eu tenho 3 filhos, que vai ser, as pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Eu tenho 3 filhos. Algumas mulheres aqui têm filhos, e a gente sabe que quando a dor do parto chega, irmãs, não tem como esperar. E aí quando essa palavra me pegou, eu descobri, irmãs, com tanto tempo de igreja, com tanto tempo de culto, me esforçando tanto para servir na casa do Senhor, que eu não estava completamente inteira, mas não é inteira na obra do Senhor, mas inteira com Jesus. E eu estava limpando a minha casa, eu estava passando o aspirador, e quando eu me vi, eu estava deitada no chão, com a cara no chão, chorando e pedindo perdão ao Senhor. Senhor, eu não estou inteira diante do Senhor, eu não estou falando de ministério, de igreja, eu falei, diante de Jesus, eu não estou inteira. Tem algumas questões que precisam ser resolvidas. Irmão, porque se Ele vier, a Bíblia diz que é como a dor do parto, Ele não vai esperar eu resolver alguma questão. Porque quando eu comecei a sentir as dores do parto dos meus filhos, e eu digo principalmente do mais velho, que foi um parto natural, foi um parto dolorido, sofrido, e não dá tempo. E o homem que não tem a dor do parto, também não dá tempo dele chegar e falar para a esposa assim, aguenta mais um pouquinho que eu vou tomar um banho, eu vou trocar uma roupa, eu vou resolver. Irmãos, não dá tempo. E as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz. Eu estava até falando com a Bruna aqui, até um ateu, até uma pessoa que não é cristã, está vendo que Jesus está vindo sim. Olha o que está acontecendo em Israel, olha o que está acontecendo ao nosso redor, olha a pandemia que nós vivemos. E parece que a gente acostuma com esse sofrimento, parece que a gente acostuma com as dores, e a gente parece que fica anestesiado, e a gente parece que não dá importância ao peso que é a salvação, sabe? Que é você estar inteira diante do Senhor. Eu falei, Jesus, e esses dias, foi semana passada quando eu li, o Senhor me pegou na minha casa, mas me pegou de jeito, irmãos. Jesus me pegou de jeito na minha casa. E eu chorava, eu falei, Senhor, tem irmãs que eu não consigo perdoar. Senhor, tem irmãos que eu tenho que pedir perdão. Senhor, tem questões que eu preciso resolver, porque se o Senhor vier
com tanto tempo de igreja, com tanto tempo de ministério, eu vou ficar. Porque não vai dar tempo como as virgens. A gente está tendo tempo agora. Gente, o tempo é agora. Não dá tempo mais para brincar de evangélica, de cristão, sei lá o que você fala. Porque eu digo que a Bíblia, ela diz que eu sou filha, ela diz que eu sou propriedade particular. A Bíblia diz que eu sou serva, que eu sou escolhida, que eu sou abençoada. Quem diz que eu sou evangélica é o mundo. Então, será que eu estou agindo como filha, como serva? E essa palavra, irmãos, ela me pegou. E aí eu fui ver o significado de perfeito juízo. E aí estava ali, capacidade de raciocinar de modo sensato, com discernimento, bom senso e responsabilidade. Irmãos, eu vi isso no Google. Não foi nem um dicionário bíblico, não, foi no Google. Para todo mundo ler. E aí o Espírito Santo falou que o reino é um reino de responsabilidade. Não dá para você brincar de ser crente. Não dá para você vir toda semana aqui, como também foi dito, e da porta para fora você viver uma vida irresponsável. Porque aqui a Bíblia, quando ela ratifica, quando ela repete mais de uma vez a mesma palavra, é porque o Senhor quer que isso fique gravado dentro da gente. E aqui só nesse pedacinho ele falou 2 vezes, perfeito juízo, estar em nosso perfeito juízo. Então eu preciso estar responsável no reino, eu preciso estar responsável. E aí o Senhor tem falado para mim, que eu falei, Jesus, como é que eu vou viver inteira? Como é que eu vou viver responsável? E sabe o que ele falou para mim? Monique, a palavra precisa ser real na tua vida. Essa palavra que você lê todos os dias, que você estuda, ela precisa se tornar realidade em você. Eu preciso ser uma carta viva do Evangelho. Eu preciso as pessoas olharem para mim, irmãs, e verdadeiramente ver uma mulher de Deus, não mais aquela como falaram. Gente, desde o início o Senhor está falando aqui. Não sou aquela que julga, aquela que critica, mas aquela que levanta a mão e estende. Aquela que aconselha, aquela que ama, aquela que abraça o cracudo, a prostituta, aquela que mostra Jesus no meu comportamento, aquela que sente a dor do outro. É essa responsabilidade que o Senhor está me chamando e te chamando hoje. Não é para você vir para mais um evento, para mais um culto. É você saindo daqui entendendo o peso da responsabilidade de ser um verdadeiro cristão. Sabe, as pessoas não precisam dos seus conselhos, elas precisam do seu amor. As pessoas não precisam saber o que você pensa, elas precisam saber o que Jesus pensa dela, o que Jesus pensa dela. O mundo, ele abraça perfeitamente e o cristão não faz isso. O mundo abraça, o mundo acolhe, o mundo dá conselho, e o crente critica, o crente julga, o crente vive uma pseudo-santidade, o crente tem os olhos maus, sabe, os olhos ruins. Dentro da igreja isso acontece, irmãos. E eu estou falando para vocês, mas também estou falando para mim. Eu falei, Jesus, chega de mimimi. Se a irmã não está fazendo o que não agrada é ela e o Senhor, eu não quero saber, eu quero saber da minha salvação. Se a irmã não se comporta da maneira que eu acho que tem que se comportar, mas eu esqueço que ela também é filha e que ela também está em tratamento como eu. Irmãos, a igreja é um hospital, onde tem pessoas que vão estar na UTI, no CTI, entubados. Os melhorzinhos vão para o quarto, outros vão para a enfermaria, outros vão para a recepção, mas todos nós estamos num grande hospital. Está todo mundo em tratamento, ninguém é melhor do que ninguém, o seu pecado não é diferente do meu, a diferença são as consequências do seu pecado. Mas eu peco tanto quanto uma pessoa que está numa vida errada. Eu peco tanto quanto uma pessoa que está numa cracolândia. Eu sou pecador igual a ela. Para Jesus não tem níveis de pecado. Para o reino todos nós somos pecadores. Nós não merecíamos estar aqui, mas Ele me amou e Ele ama eles também. E como é que a gente tem que salvar? Hoje eu estava falando, mãe, eu chorando com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu não consigo entender essa cambada de crente de hoje em dia. Todo mundo, muita gente indo para o inferno. E as pessoas parecem que não estão nem aí. Para que eu me encho tanto aqui, irmãos? Para que eu possa transferir a presença de Jesus para aqueles que estão lá fora. É igual um copo com água. Eu me encho aqui, transbordo lá fora. Eu venho aqui semana que vem, me encho de novo e transbordo lá fora. Mas não é para eu achar que eu sou super crente, não.
mas é para que eu possa mostrar o amor de Jesus para aqueles que estão lá fora. E aqui a couraça, aqui também diz, nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. E eu fui ver o que é couraça, é tipo um colete que eu li, que era feito de couro e bronze para auxiliar na segurança do tórax e das costas. Aí diz que algumas couraças embutiam umas correntes de proteção, e os soldados não tiravam aquilo do corpo de hipótese alguma, e aquilo fazia parte colado do corpo deles, eles não tiravam nunca. E o que o Senhor quer me mostrar aqui? Que eu nunca posso perder a minha fé e o amor. Mas que amor é esse? Não é o meu amor que é superficial. Irmã, dá glória aí que o negócio vai ficar sinistro. Não é o meu amor, porque o meu amor, eu amo quem eu quero, eu amo quem me faz bem, eu amo quem me olha com bons olhos, eu amo quem eu quero. Mas o amor de Jesus, irmãs, o amor de Jesus, sabe o que é você amar aquele que te faz mal? Sabe você amar aquele que aprontou contigo? Sabe que você amar aquele que fala mal de você? Você amar aquele que te detesta, que te odeia? Sabe que você amar aquele que te prejudica? É esse que Jesus ama, é esse que Ele quer que a gente ame. E eu falando com o meu aspirador de pó, Mondial vermelho na minha casa, fazendo a propaganda aí do aspirador. E eu chorando ali, eu falei, Senhor, eu preciso desse amor, Jesus. Senhor, eu preciso amar como o Senhor ama. E eu comecei a pedir, Senhor, me batiza com teu amor. Alabaxuri canta. Senhor, me batiza com teu amor. Senhor, eu quero chegar na igreja e olhar para aquela irmã e falar, irmã, eu te amo. Aleluia. Aquela irmã precisar de mim, eu me prontificar lá e ajudar ela. É esse amor que o Senhor está me chamando. É esse amor responsável que o Senhor quer que a gente tenha. Sabe aquele amor que não critica, que não julga? É esse amor, irmãos, não é fácil, mas é esse amor que o Senhor quer que a gente tenha. Porque esse amor aqui que Ele tem me falado, e Ele tem que fazer parte do meu corpo 24 horas. Esse amor tem que fazer parte de mim. Eu vi um testemunho de um rapaz que eu conheço desde pequenininho, que a mãe dele foi assassinada, feminicídio, e ele se converteu, ele foi na cadeia para perdoar o cara que matou a mãe dele. E esse menino de 18 anos me constrangeu com esse amor. Quando eu orava ao Senhor, eu lembrei dele, eu falei, Senhor, que amor é esse que esse menino tem? Eu não estou conseguindo ter. Tu sabe o que é um menino perder a mãe dele dentro de casa, com machadada na cabeça, ele com 15 anos, e ele aceitar Jesus, ele ser batizado com esse amor? Ele falou, tia, eu precisava ir lá, porque eu precisava ter uma vida com Deus, eu precisava perdoar esse homem. Irmãs, que amor é esse? O amor que me amou, o amor que te amou, que quando você não merecia, Jesus te amou. Quantas vezes a gente negou Jesus, irmãos? Quantas vezes a gente negou, e Ele me ama, e Ele te ama, e Ele está aqui hoje. Sabe por quê? Porque Ele quer nos salvar. Porque se Ele vier como a dores do parto, que Ele não venha como um ladrão, mas que Ele venha como um noivo. E aqui também fala do capacete, que é guardar a nossa mente, pensar nas coisas do céu, que nos traz esperança. A gente precisa ter a nossa mente nas coisas do céu, não aqui da terra, irmãos. A gente precisa ser completamente dedicado a Ele. E nessa tradução aqui no versículo 23, diz, sejam completamente dedicados a Ele. Mas numa outra tradução eu li inteiramente. A gente precisa estar completamente dedicado ao amor de Deus, ao amor de Jesus, a Ele, inteiramente. Nós precisamos estar inteiros diante do Senhor. Irmãos, é inteiros diante do Senhor, não é uma parte. E aqui diz, livre de toda mancha. E quando eu li esse livro de toda mancha, o Senhor logo falou comigo em santidade. Porque me fez lembrar de Eclesiastes 9:8, que diz, não precisam abrir, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. E esse óleo é a presença do Espírito Santo. E aqui a palavra não diz que em algumas ocasiões eu tenho que ser santa.
Em alguns momentos eu tenho que ser santa aqui na hora do culto, na hora dos eventos, na hora que o pastor está me vendo, na hora que eu estou aparecendo ali nas redes sociais, eu sou santa. Mas aqui diz que essas vestes, elas precisam ser o tempo inteiro. Irmãos, independente da estação, você tem que ser santa. Independente da circunstância, suas vestes têm que estar alvas. Independente do que você esteja passando, você tem que estar limpa diante do Senhor. E esse óleo sobre a cabeça, que nunca nos falte a presença do Senhor. Em todo o tempo, a presença do Senhor tem que estar na nossa vida. Se você está cantando, está ministrando, e hoje eu falei, Senhor, não deixa eu falar a tua palavra sem a tua presença. Senhor, não deixa, Senhor, eu nunca mais segurar um microfone sem a tua presença. Que me falte tudo, menos o óleo sobre a minha cabeça. Porque quando você quer fazer a obra do Senhor sem a presença, você não passa de uma lata vazia. Você só faz barulho, você só alcança a mente, mas você não alcança corações. Você não alcança o que o Senhor quer que você alcance, que é pessoas sendo salvas, libertas, transformadas. Irmãos, altar não é vitrine para você mostrar o que você sabe. Altar é para você entregar. Você se entregar completamente ao Senhor. E essa palavra me ensina isso. E aí em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Irmãos, olha o peso dessa palavra. Seguir a paz é um processo. É o que eu falei, não é fácil, mas você não pode parar. Você, quando começa uma caminhada, você não pode parar, você continua seguindo. Tá difícil, você continua. Caiu, levanta, irmão. Caiu, mas não para a sua caminhada. Seguir. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa paz é com todos. Eu sempre digo que eu tenho comunhão com todos, eu tento seguir a paz com todos, mas a aliança eu faço com alguns. Porque Jesus me ensina isso. Ele tinha níveis de relacionamento. Ele tinha a multidão, ele tinha os discípulos, ele tinha os 12, ele tinha os 3 e ele teve João. Então Jesus me ensina que nós temos 5 níveis de relacionamento. E a gente precisa ter os níveis de relacionamento. Estou falando que você vai ser amigo do seu inimigo, ele se botar na tua casa para tomar café, não é isso. Mas você tem que seguir em paz. Mas assim, a paz que o Senhor falou comigo é o que eu falei para vocês, é olhar para a pessoa e sentir paz. O que a pessoa fez, não me trazer raiva, não me trazer rancor, não me trazer espírito de vingança, mas me dá paz. Senhor, ele fez, mas eu tenho um Deus que defende, eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho um Deus que guerreia as minhas guerras, eu não sou órfã, eu tenho um pai, eu tenho paz com ele, porque eu sei que o Senhor está vendo o que ele fez, e eu vou seguir em paz com ele. Mas eu tenho os níveis de relacionamento sim, as alianças sim. E eu digo que eu só faço aliança com quem tem aliança com Jesus. Eu só sou amiga de quem é amigo de Jesus. E eu falo, Jesus, me apresenta os teus amigos. Porque até hoje eu tentei e não deu muito certo, não. Então eu falo, Senhor, me apresenta os teus amigos. E é isso que a palavra nos ensina, irmãos. Santidade. E aí, para eu viver esse versículo 23, que eu vou entrar sobre espírito, alma e corpo. E em todas as traduções que eu li, espírito, alma e corpo. E eu falei, Senhor, todas as traduções, espírito, alma e corpo. Então o espírito, ele vem primeiro, porque quando a gente não está bem espiritualmente, irmãos, a gente não está bem em nada. Quando você não está bem espiritualmente, quando você não está bem com Deus, você fica adoecido da sua alma, você fica doente. Isso reflete no teu corpo, porque o corpo, ele reflete o que tua alma está sentindo. Tipo, ontem e hoje, as pessoas que me conhecem mais de perto, Monique, você está triste, você está com o olhar triste, porque a minha alma está triste. Porque a minha alma está triste. Eu não estou super crente. Eu não sou super crente. Eu estou triste. Isso reflete no meu olhar, isso reflete no meu comportamento. Então, aí o Senhor me mostrou que o espírito, ele sim, a gente precisa estar bem espiritualmente. E já foi dito aqui, como é que você fica bem espiritualmente? Se alimentando da palavra, tendo vida de intimidade com o Senhor, tendo vida de relacionamento com o Senhor. Irmãos, assim, eu sei que essa palavra não é muito legal, não, porque a gente gosta muito de ouvir, né, chave, vitória. Mas do que adianta você estar aqui 20, 30 anos, eu falar que Deus vai te entregar um monte de chave, e que eu falei com a Cris lá embaixo, e se ele não entregar? E se ele não curar? E se ele não fizer? A gente orou muito pelo nosso amigo, mas Jesus não quis curar ele.
Ele foi o próprio milagre. O tempo que ele teve aqui lutando contra o câncer, quase 20 anos, ele já viveu o milagre dele. Então Deus faz se Ele quiser. Então a gente tem que parar de viver o evangelho de emoção da alma. A gente tem que ser mais espiritual. Porque às vezes eu vejo assim, que a gente acha que é muito sucesso ser crente, né? Mas quando a gente lê a palavra do Senhor, e Paulo? Como é que Paulo terminou? Então, coitado de Paulo hoje em dia, né? Na cadeia, foi picotado, morto. Então, o que seria de Paulo hoje em dia? Então, que a gente realmente hoje, eu falei, Senhor, que palavra é essa, Jesus? Falei, Senhor, que palavra é essa que o Senhor está me dando? Meu Deus, o que mocotó é esse? Mas a gente precisa, irmãos, ser confrontados. Porque a palavra de Deus, ela precisa nos confrontar. Culto bom é aquele que você sai com desespero da alma, do espírito, correndo para o quarto e pedindo perdão para o Senhor. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso me converter, eu preciso te aceitar, eu preciso te conhecer, Senhor. Eu preciso me encher mais do Senhor. Para mim, culto bom é esse, é que eu entendo realmente o que foi dito. É tanto mistério que no final você fala assim, mistério, eu não sei o que foi dito, mas foi um mistério. E aí nada muda na nossa vida, irmãos. Eu comecei a entender isso. Senhor, para que haja mudança na minha vida, eu preciso ser confrontada com a tua palavra. Porque quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais podre eu me acho. Quanto mais eu mergulho na palavra, mais nojenta, mais suja eu me acho. E só a palavra de Deus, irmãos, porque a roupa do mundo o sabão lava, mas a roupa do céu só o sangue de Jesus. Você chega agora, tu vai botar tua roupinha na máquina, amanhã ela vai estar limpinha. Mas os seus erros, as suas zicas, né, essas coisinhas que a gente... Só o sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus. E aí, Tessalonicenses aqui, Paulo queria fortalecer a fé desses cristãos, porque era uma igrejinha nova. Ele tinha passado lá 2, 3 anos atrás. Ele voltou para reforçar o plano da salvação. E eu falei, Jesus, é isso aí, hoje, agora chegando, eu falei, Senhor, é isso, é salvação, o Senhor quer salvar, Ele quer me salvar, Ele quer te salvar, e que a gente saia daqui hoje, irmãos, a gente precisa ter certeza da nossa salvação, porque pior do que você morrer, é você não ter certeza da tua salvação. Se Jesus vier agora, para onde você vai? Se você sair daqui nesse momento... Jesus te chamar, a tua ceia, porque a gente está numa fila, com todo mundo aqui tem uma senha, uma hora vai chamar a tua, e tu não adianta passar pro coleguinha não, que é a tua mesmo, e se ele sortear a tua senha, o que dá, para onde você vai? Isso, irmãos, é diariamente. Olha, eu falei, Senhor, pelo amor, olha, eu estou num negócio com Jesus esses dias, que eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, arranca o que não presta, tira o que não presta. Sabe quando a gente faz aquela faxina? Senhor, se tem alguma coisa que eu não me lembro, me faz lembrar. Jesus, se tem alguém que eu tenho que perdoar, coloca na minha frente. Mas eu não quero perder a minha salvação. Senhor, eu não quero ficar tanto tempo numa igreja e chegar naquele grande dia, ele fala assim, aparta-te de mim porque eu nem te conheço. Irmãos, é muito triste. E aqui... no versículo 23, falando do Espírito, nós somos divididos em 3 partes. O Espírito, a alma e o corpo. E o Espírito, ele interfere em todas as áreas. O Espírito foi que a Roberta falou aqui, ele se comunica com Deus. O Espírito é quando a gente está ali com o Espírito Santo, que a gente está com Deus. O nosso Espírito se comunica com Deus. E o que faz o teu Espírito estar forte, irmãos, é a palavra. Eu vim de uma igreja da palavra. A igreja de VEC, ela é uma igreja da palavra. A gente não abre mão da palavra. Porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que salva. Jesus venceu os demônios com a palavra, e é a palavra, irmãos, eu não consigo acreditar num crente que não lê a palavra todo dia. O crente que não alimenta o seu espírito, aquilo que você mais alimenta, o que mais cresce em você. Ficar horas no zap, horas fofocando na vida dos outros, horas vendo novela que não te acrescenta em nada, um portal de demônio você jogando dentro da tua casa com prostituição, com adultério, e você não tem coragem de ficar 1 hora com o Senhor lendo a palavra. E outra coisa, a palavra é um manual de instrução aqui na terra, porque nós não somos daqui. E a maneira correta de você viver nesse mundo louco é através da palavra.
É com a palavra que você vai aprender a se vestir, a se comportar, a falar, a viver uma vida real. É com a palavra. É a palavra, irmãos. Aprenda a amar a palavra. E aí o Espírito Santo falou para mim que quando a gente é cheio da palavra de Deus, a gente não sofre o que muitos estão sofrendo hoje, que é desnutrição espiritual. E hoje à tarde eu escrevendo, o Senhor me dando algumas coisas. E a gente tem vivido uma geração que as pessoas se preocupam muito com a alma, com o corpo, né? Mas o espírito e a alma é feio. Corpo bonito, espírito e alma feio. Se preocupa com um monte de harmonização, não é pecado fazer. Que se você pode, faz mesmo. Se for para ficar mais bonita, gente, para harmonizar, faça. Mas não deixa de cuidar do seu espírito. Não deixa de alimentar o seu espírito. Tire tempo com Deus. Tire tempo com a palavra. Eu também não entendo tudo que está escrito aqui. Não entendo, irmão, mas eu leio. Eu falo, Senhor, no mundo espiritual isso tem algum efeito. Eu leio. Tem coisas que eu não entendo. Eu não entendo. Mas eu não deixo de ler a palavra. E às vezes eu estou muito cansado, nem que eu leio um salmo, mas eu falo, não, eu tenho que alimentar o meu espírito. A gente precisa alimentar o nosso espírito com a palavra. Aleluia. E hoje essa geração vive, e muito crente, uma rejeição à palavra de Deus. Sabe, a gente está muito preocupado com os dons, com os movimentos. A gente está muito preocupado com o número de seguidores, né, com os new looks da vida. Mas e o new look do céu? E a vestimenta do céu? Porque para cada ocasião tem uma vestimenta. E a gente se preocupa, né, com as vestimentas de todas as ocasiões aqui na terra. Mas e a vestimenta do céu, irmãos? Como é que está a tua vestimenta do céu? Como é que está a tua roupa do céu? Será que está alva, como o Senhor está falando? Porque Ele disse que se você não for santo, você não vai vê-lo. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Se você não tiver uma vida de santificação, você não vai ver o Senhor. Sinto te dizer. Porque é isso que a palavra me diz. E hoje as pessoas têm andado sem fome da palavra. E quando eu lia isso, o Espírito Santo falou assim, eu tenho meus filhos e a gente tem filho, a gente sabe quando está doente. O que você faz quando está doente? A maioria, né? Outros não. A gente perde a fome. Quando a gente está doente, geralmente, né? Tem gente que nem doente perde a fome. Mas a maioria das pessoas, quando a gente perde a fome. E às vezes a gente está tão doente espiritualmente que a gente nem percebe que está adoecendo. E foi o que o irmão falou aqui, ninguém dorme de uma hora para outra. Ninguém fica totalmente sem fome, doente, desnutrido de uma hora para outra. Ninguém dorme gordinho, acorda desnutrido. A desnutrição ela vem vindo, e espiritualmente também. Você já não lê como lia, você já não busca como buscava, você já não ora como orava. E aí quando você vai ver, você já está raquítico espiritualmente. Aí vem as guerras, você não suporta. Aí vem as batalhas, você se afasta. Aí você vai lá pedir a irmãzinha do monte para orar por você, porque você acha que a oração dela é mais poderosa que a tua. Irmãos, e não é. Não existe oração mais poderosa que a tua. Porque só você sabe onde está doendo. Irmãos, e orar não é falar bonito não, porque nem eu sei falar bonito. Cada um tem sua particularidade com Jesus. Eu tenho meu jeito de falar com Jesus. E eu brigo às vezes com Jesus, eu estou com raiva. Jesus, eu não quero. Jesus, eu falo assim com meu, porque Ele é meu amigo, Ele é meu pai. Eu tenho intimidade, relacionamento com Ele. E eu posso falar assim com Ele. Jesus, eu estou cansada. Jesus, eu quero largar. Jesus, me ajuda. Jesus, se o Senhor não me segurar, eu não vou suportar o negócio aqui, Jesus. E é essa oração sincera que Ele quer. Não adianta, irmão, você está com a alma gritando, mas você tem que falar bonito. Oh, aleluia, glória a Deus, nada, Jesus, eu estou com raiva, eu não consigo nem orar. É isso que Ele espera da gente. Jesus, eu não tenho vontade de ler a tua palavra, até porque eu nem entendo esse negócio. Jesus, me ensina. Irmãos, toda vez que eu vou ler, vou te ensinar algo que eu aprendi. Eu oro, Senhor, me ilumina. Senhor, me ensina. Senhor, eu quero entender. Jesus, me dá as tuas revelações aqui, porque eu preciso entender. É assim, porque se eu não fizer isso, eu não entendo bulufas. É, irmão, é desse jeito. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, me ajuda. Eu preciso entender esse negócio. E às vezes, irmão, eu fico um mês no mesmo capítulo, porque Senhor, eu quero. E eu vou no dicionário, eu procuro, eu futuco. A gente não faz isso com a vida do outro quando quer saber se a irmã está bem ou está mal. Você vai lá, fofoca Instagram, fofoca Facebook, e pergunta para a vizinha, e pergunta. E a palavra de Deus, você não entendeu? Ah, não entendi. Procura entender, irmãos, e não tem desculpa. Você vai no YouTube, você vai no Google, você vai... A gente tem milhões de traduções, você pergunta para o pastor, você liga para o irmão.
Sabe, se interessa pela palavra de Deus, se interessa pelas coisas do reino, irmãos. Porque você vai ficar 30 anos na igreja e você não vai crescer espiritualmente. Você vai continuar no raso, sendo um menino na fé, sendo uma menina na fé. E Deus tem níveis muito maiores para você alcançar. Gente, tem uma nação para a gente ganhar para Jesus. Tem uma multidão que está indo para o inferno e a gente precisa falar de Jesus com convicção, mas falar aquilo que você vive, não aquilo que você não vive. E eu só vou falar o que eu vivo quando eu tenho relacionamento com o Senhor e com a palavra. Quando eu tenho intimidade com a palavra. E a gente precisa buscar isso diariamente, irmãos, é na palavra de Deus. E aqui, o mundo espiritual, olha que o Senhor me falou essa tarde. Meu Deus do céu, se segura nessa cadeira aí. O mundo espiritual é governado por 2 poderes. Eu falei, Jesus, que mocotó de Jeová é esse? Que poder é esse? O poder de Deus e o poder do diabo. O mundo é governado por 2 poderes. E aí o Senhor falou, qual o poder que tem governado a tua vida? Porque você não está livre de ser usado por Satanás, porque está na casa do Senhor, não. Você não está livre. Se você está pregando, acha que você não pode ser usado por diabo, você pode sim. Você pode sim. Porque o Senhor, Ele tem compromisso com a palavra e com vocês, não comigo. Eu poderia até estar numa vida que não tão correta diante do Senhor e estar pregando aqui para vocês sim. Porque o compromisso dele é com a palavra e com vocês, não é comigo nesse momento. E eu falei, Senhor, que tipo de poder tem governado a minha vida 24 horas? Porque você ou dá legalidade para um poder ou para o outro. Então, qual a legalidade que você está dando? Porque o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que o diabo quer fazer com a gente. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir tua família, ele quer destruir teu ministério, ele quer destruir tua saúde, ele quer roubar os sonhos do Senhor para a sua vida, ele quer roubar o propósito de Deus para a tua vida. E ele te engana, irmãos, ele nos engana. A gente às vezes acha que está tudo bem, né? Está tudo bem. E nem sempre as coisas que estão dando certo na tua vida é Deus que está provando. A gente tem que ter muito discernimento espiritual. E quando você tem intimidade com Jesus, você tem esse discernimento espiritual. Você sabe qual o poder que você está dando legalidade. No fundo, a gente sabe qual o poder que a gente está dando legalidade. E Jesus, ele veio para nos dar vida. Nos dá vida eterna, ele veio para nos salvar. E aí eu quero te perguntar a respeito do espírito. No espírito eu vou deixar essa pergunta aí para você pensar. O seu espírito tem sido governado por qual mundo espiritual? Qual mundo espiritual tem governado o seu espírito? E é para a gente sair daqui pensando, Senhor, será que totalmente, como o Senhor disse, está sendo governado pelo Senhor? Será que tem alguma coisa que eu preciso melhorar? E todos os dias a gente precisa melhorar alguma coisa, irmãos. Todos os dias a gente precisa melhorar. E a alma é a sede das nossas emoções e desejos. Ela te direciona as tuas decisões. É a tua alma. Por isso que nós, como crente, não decidimos pela alma, mas nós somos espirituais. Porque se você der lugar para a alma, irmãos, tu tá lascado. Se você der lugar para a alma, por pouquíssimo tu dá na cara de um. Você xinga outro. Você não vem, você prefere estar em casa do que estar aqui. Então a gente tem que dar lugar para o espírito. O crente não vive pela alma, o crente é espiritual. A mente é a parte mais importante. E ali em Romanos 12, 1, 2, diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Ali diz transformação de mente, né? Deixa eu até abrir aqui, é metanoia, né? E aqui Paulo nos diz que a nossa mente, olha que isso aqui eu lendo hoje foi uma súplica de Paulo. E eu vou suplicar para vocês, pelo amor de Deus, que a mente de vocês sejam governada pelo Espírito Santo. Porque aqui eu entendo que Paulo suplicava aquele povo. E Paulo falava assim, peço que vocês se ofereçam completamente. Olha só mais uma vez, irmãos, no reino não são partes. Ou você é tudo ou você não é nada. Ou você é 100% ou você não é nada, é completo, é inteiro. Você vê que aqui em Romanos, mais uma vez fala, completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Verdadeiro diante de Deus é aquele que é inteiro.
Verdadeiro diante de Deus é aquele que é completo. Não é aquele que vem para a laje, às segundas-feiras, para bater ponto e mostrar para o pastor Carlos que você está aqui. Não é aquele que faz uma live bonitinha, fala de Jesus. Não, é inteiro. Como você se comporta na sua casa, com seu marido, com seus filhos, com seu vizinho, no seu trabalho. Será que as pessoas podem olhar para você e falar assim: cara, um homem e uma mulher que é governado por Deus. Ali vai uma mulher e um homem de Deus. Eu não tenho dúvidas que fulano de que é de Deus. E por pior que seja a tua situação, você consegue passar a presença de Deus para quem está ao seu redor. E é isso que a Bíblia me ensina. Vontade é resultado do que a sua mente propõe. Eu até digo que vontade é uma coisa que dá e passa. Você acha que eu não tenho as vontades, irmãs? Irmã, todo dia é uma luta para eu permanecer crente. Vocês não têm noção da luta que eu passo. Eu fiz um propósito com Jesus há um tempo, pastor, que eu acordo 4:30 da manhã para orar, porque eu digo que não deu tempo de eu pecar ainda. Que é o tempo que eu estou fresquinha. É o tempo que eu clamo no meu Senhor, me ajuda hoje, Espírito Santo. Hoje eu decido pelo céu. Hoje eu escolho pelo Senhor. Irmãos, de verdade, todos os dias. Eu já caio de joelho, né? Já caio ali, porque eu tenho consciência da minha fraqueza e da minha carne. Porque todos os dias o pecado me chama. Todos os dias a minha carne grita pelo pecado. Paulo dizia isso, o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. O mal ele sempre fazia. E é todos os dias, irmãos. É o tempo inteiro. E aí eu já começo o dia: Senhor, me ajuda hoje. Jesus, o que o Senhor tem para hoje? O Senhor vem comigo. E aí eu estou dirigindo, levando as filhas para a escola. Senhor, fica comigo. Senhor, me ajuda. Eu estou na academia. Senhor, me ajuda. Me dá olhos espirituais. Às vezes vem uma seta do cão. Senhor, eu sou crente. Me dá olhos espirituais. Gente, é isso. É essa guerra, essa batalha. Porque se não for assim, a gente não consegue, irmãs. Aí a gente vive um cristianismo raso. A gente vive uma mera religião. Eu sou evangélico. E aí, a sua vida com Deus? Você está inteira diante de Deus? Você é completamente servo do Senhor? Se Jesus vier agora, mais uma vez, você vai ver ele como um ladrão, vai se desesperar. Quando o ladrão entra na tua casa, tu se desespera, deve dar um medo. Nenhum entrou na minha casa, não. Glória a Deus, eu creio que nem vai entrar. Quem volta da minha porta tem fogo, eu unjo, tem os anjos do Senhor. Mas eu imagino o desespero. E aí eu fico pensando: Senhor, imagina o Senhor chegar, o meu desespero. Imagina passar um filme, quanto tempo eu dentro da igreja, quantas vezes o Senhor me deu a oportunidade de arrependimento e eu não me arrependi. Agora, quando ele vir como um noivo, a noiva espera o noivo. Você não sabe de repente exatamente a hora que ele vai vir, mas você se prepara, você se arruma, você escolhe o vestido, você faz o melhor cabelo. Eu acredito que vai até te causar, vai te dar um susto. Eu falo: Jesus vai dar um... Tipo assim, um noivo veio, igual quando o marido vem, né? Quando eu casei, meu Deus, ele veio. Mas eu acho que aquilo vai me dar paz, assim. Jesus, eu consegui, cheio de erro, cheio de pecado, mas eu estou aqui, eu tentei, Jesus. É isso que ele quer que a gente tente todos os dias, o tempo inteiro, irmãos. E eu sempre digo isso: você vai aceitar Jesus, não vai cair um raio na tua cabeça e você vai acordar crente, não. É um processo. É todos os dias, é um processo. E aí você vai sendo limpo, e é um processo. Mas você precisa desejar ser limpa. Você precisa desejar esse processo. Você precisa desejar a salvação mais do que tudo. Irmão, você está aqui hoje para ser salvo. E que eu falei até com a esposa do Juninho, eu falei: ele conseguiu aquilo que eu tenho risco de perder a qualquer momento. Ele está salvo, ele conseguiu, ele chegou aonde a gente está aqui correndo atrás ainda, na frente para conseguir. Então que todos os dias a gente possa ter a nossa mente em Cristo. Salvação, irmãos, eu preciso ser salva. Qualquer atitude que você tenha, você pensar: se eu fizer isso, eu vou perder minha salvação, porque Jesus pode vir a qualquer momento para mim. Irmãos, quantos saem para trabalhar e não voltam? Quantos vão numa padaria e não voltam? Quantos vão fazer uma cirurgia tão simples e não voltam? Ou às vezes vão dormir e nem acordam. É porque a gente acha que isso acontece na casa do outro, mas isso pode acontecer comigo e contigo. Eu posso estar aqui ministrando pela última vez. Eu posso amanhã não acordar. E a minha salvação?
Será que eu estou inteira diante do Senhor? Será que eu estou completamente inteira? E aí Jesus falou para mim assim: Monique, se o mundo controla a sua mente, você é uma pessoa conformada. Mas se eu controlar a sua mente, você vai ser uma mulher transformada. Porque quando o mundo controla a sua mente, você se conforma, sabe, irmão? Ah, tá todo mundo fazendo, todo mundo é assim. Ah, Monique, todo mundo faz. Ah, mudou as coisas agora. Não mudou não, irmãos, a Bíblia não muda. Se a Bíblia diz que não é não, o não me protege. Se Jesus diz que não é não, e aí você se conforma. Ah, tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo fazendo. Ah, é assim. Não, irmãos, a gente serve a um Jesus que transforma qualquer um, porque Ele me transformou. Eu não vim de lar cristão. Eu aceitei Jesus, vai fazer 10 anos o ano que vem. Pensa numa mulher perturbada. Olha, eu falo assim: Jesus, o Senhor me escolheu mesmo, porque se fosse eu, não me chamaria. De tão ruim que eu era. Eu falo: Jesus, o Senhor tem um mistério mesmo comigo, porque se fosse eu não me chamaria não, eu até salvaria, né? O Senhor não faz acepção de pessoa para salvação, agora para ministério o Senhor pegou pesado aí no negócio. Eu não vim, minha mãe, ela frequentava coisa de espiritismo, a gente vinha em centro, e ela vivia me carregando para essas coisas, e dizia que eu tinha que desenvolver alguma coisa lá, e aí depois adolescente me batizei, depois caí no mundão, mas caí num mundão, e eu fiquei quase 15 anos afastada dos caminhos do Senhor, e eu achei que eu nunca mais fosse voltar, porque eu não conseguia. Tentei voltar para o espiritismo, fui expulsa pelo Exu. Ele falou que eu não era bem-vinda lá, que eu era filha do Aleluia. Aí eu falei assim: o Pai de Santo era meu amigo. Eu falei: olha só, foi ele que me chamou, vou esperar você ir embora, porque eu quero falar com ele, com o Pai de Santo. E aí ele me expulsou. Glória a Deus, porque o Senhor já tinha um propósito na minha vida. É sério, vocês estão rindo? Porque eu digo assim, sabe uma coisa? O escolhido não tem escolha. Olha, vou falar para você, se você está aqui, você é marcado pelo eterno. Você não está aqui de bobeira, você não está aqui à toa. Porque você poderia estar em qualquer outro lugar. Você não está aqui porque você quis, não. Para de bobice, foi o Espírito Santo que te trouxe. Você acha que tem controle da tua vida? É o Espírito Santo que domina a tua vida. Porque o escolhido, até para pecar, não presta. Irmãs, todo mundo aprontava. E eu tinha uma mãe que orava por mim. Eu tinha uma mãe que não desistiu de mim. Todo mundo aprontava. Na minha vez dava tudo errado. Dava certo para todo mundo, mas na minha vez dava tudo errado. Porque eu era marcada. A palavra diz que nós somos, acho que é Pedro, 1 Pedro, se eu não me engano, eu não sou meu pastor não, que tem tudo aqui na cachola, mas acho que é isso, que nós somos propriedade particular. E a propriedade particular, é 1 Pedro, irmão, alguma coisa, acho que é isso. Propriedade particular, só o dono pode mexer. Quando você vê um terreno, uma propriedade particular, tem uma plaquinha, ninguém pode mexer não, minha filha. É o dono, só o dono. Então, quando ele sela, ele me selou e selou você que está aqui, você é propriedade particular, nem o capeta pode tocar na tua vida. Deus permite até algumas coisas, porque Ele sabe como te tratar. E o diabo é um cachorro, vira-lata na mão de Jeová. Ele só vai até onde Jesus permite. E aí Ele sabe como trazer a gente. Então, tem algumas situações que Ele até permite para nos trazer. E aí eu digo que quando você é marcada, amiga, nem o inferno te quer mais. Fala: minha filha, mete o pé daqui, porque eu não quero arrumar confusão com esse Altíssimo. Tu é a queridinha, a filhinha dele. Irmãos, e não é fácil. Tu acha que para mim é fácil? Gostava de um samba, gostava de um pagode, bebia, gostava, irmãos. E falar que pecado é ruim, não é. Pecar é bom, sexo, drogas, rock and roll, vida louca, viver sem limites. Gente, é bom pra caramba. Você pode viver assim, viver muito bem, só que você não pode morrer assim. Você pode viver na vida louca melhor que eu, crente. Pode viver sim. Eu nas minhas lutas, nos meus ventos, e você vivendo. Só que quando Jesus vier, eu vou ser salva e você, ó, direto para o inferno. Jesus vai vir para mim como noivo e você como ladrão. E aí sinto te dizer que deve passar um filme assim: Senhor, eu tive lá naquela laje, Jesus, por que eu não vi aquela mulher do cabelinho curto lá, do vestidão?
Por que, Jesus? O Senhor mandou ela lá, Jesus. É isso. E eu vou fazer assim, tchau, gente, até mais. E aí, o que a gente precisa fazer, irmãos? Blindar a nossa mente. E é algo também que todos os dias eu falo, Senhor, guarda minha mente, porque tudo começa aqui. A distância daqui para cá é bem pequenininho, né? O pecado começa aqui, ó. Tem Lutero, eu amo essa frase do Lutero. Eu não posso impedir que os pássaros sobrevoam a minha cabeça, não posso. Mas eu posso impedir que eles façam ninhos. Os pensamentos vêm, claro que vêm, o tempo inteiro. Mas eu posso repreender. Tu acha que não vem, gente? Claro que vem, vamos parar de hipocrisia. Ninguém é santo aqui não, gente. Ninguém é santo. Ninguém é santo. A diferença é que de repente a gente tem uma responsabilidade maior, porque a gente enfrenta umas batalhas maiores e o cão vem de fuzil para cima da gente, né, pastor? E aí a gente tem que orar mais um pouco, jejuar mais um pouco, mas a gente não é santo não. E aí os ataques até são maiores, vem mais pensamentos, e o diabo sabe exatamente como me desestabilizar. Ele sabe exatamente o que me fascina. Ele me conhece melhor do que eu mesmo e melhor do que você mesmo, porque desde que o mundo é mundo, ele arma uma estratégia para destruir a gente. Então todos os dias, Senhor, capacete da salvação, Efésios, Senhor, coloque em mim o capacete, Senhor, guarda a minha mente. Vem o marido atribulado e você doida para rodar a faca, que o divórcio não, né? Mas matar dá vontade de matar, né? Aí a gente fala assim, Senhor, guarda a minha mente, guarda a minha boca. É assim, irmãos. É assim que a gente vive, eu vivo assim também, é desse jeito. E o corpo? Eu poderia falar muitas coisas do corpo, eu sou da área de educação física. E eu gosto, né, dessa coisa do corpo, gosto de fazer atividade física, gosto, mas hoje, irmãos, sabe o que eu entendo? Durante muitos anos da minha vida eu não tinha um corpo, eu tinha um ídolo. Então eu idolatrava o meu corpo. E aí quando eu aceitei Jesus, eu entendi que o meu corpo não era um ídolo, era um corpo, templo do Espírito Santo, que eu preciso continuar cuidando, porque eu vou prestar conta desse corpo. Porque o corpo ele me deu para eu cuidar. E eu vou prestar conta do meu corpo. E o que é para eu fazer, ele não vai fazer. Então a gente precisa sim cuidar, se alimentar bem, dormir bem, comer bem. Eu não estou falando que você vai ficar super tchutchuca, para ficar andando igual aqueles frangos de padaria, se mostrando que você é crente. A gente não está aqui para ser vitrine, né? Tem que andar com decência, uma mulher elegante, que as pessoas possam olhar e falar, cara, ela representa o reino. Porque quando eu trabalho numa empresa, quando eu sou de um colégio, quando eu represento alguma coisa, o culto da laje, a blusinha culto da laje, e ela do culto da laje, e ela lá da Divec, ela é obreira da Divec. As pessoas sabem quem eu sou. Aí vê a crente com uma roupa que eu não entendo, porque os funkeiros não usa a roupa dos crentes. Tu vê no baile? Coque, roupão. Eu não vejo. E aí o crente quer andar com a roupa do funkeiro. Aí o flamenguista usa a roupa do Flamengo. Eu não vejo o flamenguista com a camisa do Vasco. Cada um no seu quadrado, irmão. Você é crente. Anda com decência. Anda com decência, que as pessoas possam olhar para você e falar, nossa, mulher elegante, mulher bonita, tem um corpo bonito, mas é tempo do Espírito Santo, elegante. E quem é casada, mostra o teu corpo pro teu marido, irmão. O vizinho precisa olhar pro teu corpo, não, é o teu marido que tem que olhar. Tem que se mostrar pro teu marido. E a gente precisa entender isso, porque a gente vai prestar conta disso também. Porque você acaba fazendo o amiguinho até pecar. O bichinho está lá buscando a santidade, aí chega a irmã que só o sangue de Jesus, que eu, como diaconisa, às vezes eu estou trabalhando em pé, eu como mulher, às vezes eu fico com vergonha, do jeito que as irmãs vão para a igreja, eu fico com pena dos irmãos, eu falo, Jesus, ajuda o irmão, porque como é que esse irmão vai assistir o culto com essa irmã do lado, Jesus? Gente, os hormônios não se convertem, os hormônios não se convertem não, gente. E o cara está ali na luta, entendeu? Então a gente é crente, a gente tem que fazer a diferença sim, em tudo na nossa vida, inteiramente. Vocês entenderam o que é inteiramente? É inteiramente, é em tudo, é completamente tudo. Desde o meu modo de falar até o meu modo de vestir, meu modo de tudo, gente, é tudo, é tudo. Olha que eu mostrei vários versículos para vocês, que é tudo, é tudo. E aí o corpo... Aí eu até coloquei, eu falei, Jesus, eu não vou falar de maromba, nada disso, isso a gente pode marcar um outro dia, porque eu gosto desse assunto, mas hoje eu não vou falar disso. E aí hoje, o que eu vejo? Que a gente usa o corpo
como depreciação. Aí Romanos 6,13 diz o seguinte: e também não entregue nenhuma parte do seu corpo ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida. Lembra que a gente leu em Tessalonicenses que a gente é da luz, não é das trevas? Olha como é que um versículo bate com o outro. Irmão, foi um mocotó mesmo que desceu à tarde assim, bonito. Entregue-se, mais uma vez, completamente a Deus, para que ele use você a fim de fazer o que é direito. Irmãos, eu creio que Deus, assim, realmente Ele quer que eu me entregue por inteiro, completamente. Mas eu creio que muitos aqui de nós, Ele está pedindo que hoje você saia inteira diante dEle. Que você pare de brincar de ser crente, de ser frequentador de laje, e realmente se posicione diante de Deus. Que você saia daqui realmente pensando: Senhor, se eu sair daqui agora, para onde eu vou? E que o seu corpo não seja para, como eu disse aqui, depreciação do corpo, a depreciar teu corpo. E aí uns usam para droga, para bebida. Você tá sujando o corpo, o templo do Espírito Santo. Tem gente que é dominado por droga. Aí hoje eu até rindo assim sozinha com Jesus, eu fui lá ler em Gênesis, uma outra ministração. E aí Jesus ali diz que Ele nos deu o governo sobre as plantas, né? Sobre os animais. E eu falei: cara, e tem gente que está sendo governado por umas plantinhas aí, né? Que é totalmente governado pelas plantinhas. Não é isso não, gente. Você que tem que governar sobre ela. Não é? E a gente precisa se libertar, irmãos, disso de verdade. O pecado faz o corpo ruir e a salvação traz a glorificação. Aí o Espírito Santo falou para mim: Monique, diz para eles que não é sobre vaidade. Claro que eu falei, a gente tem que se cuidar sim, irmãos, tem que se cuidar. Mas Ele quer muito mais do que isso. Aquela mão que agredia, hoje ela adora a Deus. Aquela mão que tu dava na cara de todo mundo, o Senhor quer que você use o seu corpo para adorar a Deus. A mão que muitas vezes, às vezes, pegava numa arma, o Senhor quer que você segure a palavra dEle e pregue a palavra dEle. Sabe, eu tenho um trabalho que eu ajudava um pastor no centro de reabilitação, e eu via o poder do Espírito Santo em algumas pessoas, sim, que trocaram armas pela palavra de Deus. E é lindo de ver, porque Jesus faz. Você precisa desejar isso, porque Ele faz. Ele é poderoso para fazer. Ele faz. A boca que xingava adora a Deus, porque da mesma fonte não pode sair uma água amarga e não pode sair uma água doce. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31 que quer comamos, quer bebamos, que tudo, mais uma vez, tudo seja para a glória de Deus. E é o meu termômetro. Eu estou fazendo isso, Senhor, é para a Tua glória? Senhor, essa conversa é para a Tua glória? Senhor, essa imagem no Zap Zap é para a Tua glória? Senhor, usa isso como termômetro. Senhor, essa roupa que eu estou vestindo, eu estou Te glorificando? Senhor, essas mensagens, esses grupinhos de WhatsApp, eu Te glorifico? Irmão, se não glorifica, arranca da tua vida agora. Nas minhas redes sociais, eu tenho, se vocês olharem meu Zap, coisa eu ponho: Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Porque toda vez que você tentar fazer alguma coisa, já vem logo: não, Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Ele tem que ser bem-vindo em todas as áreas da nossa vida. O corpo que era usado para sensualizar nos bailes, nas vidas aí, hoje é para representar o reino de Deus e adorar a Deus. Teu corpo que seja, irmãos, para adorar a Deus, para representar o reino de Deus. O corpo que se prostituía, não esqueça que hoje ele é templo do Espírito Santo. Você tem uma identidade no céu. Você não é qualquer pessoa. E nós não somos iguais, nós somos únicos. E o diabo, ele quer fazer com que você acredite que você não presta, que para você não tem jeito, que a salvação não vai chegar para você. Isso é uma mentira do inferno. Porque ele veio para todos, e todos aqueles que creem. Você precisa crer na salvação e ele vai vir para você. Você não é diferente de ninguém, você não é menos de ninguém, e a palavra diz que você é a coroa da criação de Deus. Quando eu li em Gênesis, tudo que Deus fez, Ele dizia no final que era bom. Mas quando Ele me fez e fez você, Ele disse que nós éramos muito bom.
E aí o Espírito Santo falou isso para mim: Monique, você é a coroa da criação de Deus. Você não é qualquer uma. Você tem uma identidade no reino. Já viu aquelas pessoas que os pais são, né, importantes? E aí, de repente, é parado numa blitz ou alguma situação, e aquela pessoa sai cheia de marra. Meu filho, tu sabe de que eu sou filho? Tu sabe com quem você está falando? E a gente tem que sair assim também. Quando as coisas acontecerem, você fala assim: ô Satanás, tu sabe de que eu sou filha? Tu sabe com quem tu está falando? E a gente tem que ter essa certeza, irmãos. Mas para você ter essa autoridade, você tem que estar alinhada com o céu. Você tem que estar inteira diante do Senhor. Você tem que estar completamente envolvida com as coisas de Deus. E aí o Senhor vai te dar essa autoridade para você chegar no inferno e falar assim: tu sabe com quem tu está se metendo? Tu sabe quem é meu pai? E é isso que o Senhor espera de mim e de você nessa noite, irmãos. É isso. E eu quero fazer uma pergunta. Eu até botei aqui um negócio, mas nem vou falar agora não, abafa. Que eu acho que já foi demais. Que o Senhor tem me falado desde a hora que eu cheguei sobre salvação. Não estou falando do tempo de igreja, não estou falando o tempo que você está aqui, se você nasceu no lar cristão, não é nada sobre isso, porque não é tempo de igreja, mas é tempo de relacionamento com Deus. Não é carteirinha de membro, é tempo de intimidade com Deus. E aí eu quero te chamar, se você não tem certeza da tua salvação, que você não fique com vergonha, porque eu já fui muitas vezes na frente também. Eu queria tanto Jesus, eu queria tanto ter certeza de que eu era uma pessoa que Deus escolheu, que eu não me importava com o que as pessoas pensavam de mim, eu me importava com o que Deus achava de mim. Até hoje eu falo que as pessoas pensam de mim, é só uma opinião. Mas quando você tem uma identidade em Deus, quando você realmente sabe quem você é em Deus, irmãos, você não se preocupa com o que as pessoas estão pensando, é o que ela pensa, irmãos, ora por ele. Mas o importante é você sair assim: tu sabe quem eu sou? Sabe, tu sai mesmo, tu sabe quem eu sou filha de Deus, eu tenho certeza da minha salvação, eu não sou qualquer pessoa não sou qualquer uma não. Então que se você tem dúvida, se você não tem certeza dessa salvação, se de repente você descer essa escada agora e Jesus chamar a tua senha, e você fala: Monique, eu de verdade, cara, tu falou um negócio aqui, mas eu não tinha pensado nisso, eu não sei para onde eu vou. Se você quiser vir aqui à frente, eu vou pedir o pastor Carlos para fazer uma oração, e para que você saia com a mente de Cristo hoje daqui, sabe, que você saia realmente alinhada, espírito, alma e corpo. Que você saia daqui desejando lavar as tuas vestes, irmãos. Que você não espera chegar em casa, não, mas aqui: Senhor, lava as minhas vestes. O irmão toca um louvor aqui, vamos chorar, aqui é lugar de chorar, aqui é lugar de entrega. Senhor, tira o que não presta, Senhor, me perdoa. Confessa o teu pecado, confessa a tua fraqueza, porque hoje Ele está aqui. Porque Ele está disposto a nos salvar. E quando eu cheguei aqui, eu orei, eu falei: Senhor, que ninguém saia daqui com dúvida da salvação. Que ninguém saia daqui com dúvida, sabe? Ai, Senhor, para onde eu vou? Você vai ser salvo. Sabe? Você vai ser salvo. É tão bom você andar e estar sossegado e saber: Jesus, eu vou ser salva. Eu tenho certeza da minha salvação, irmãos. Então que eu estou te pedindo, se você não tem, que você, Monique, levanta no seu lugar, se você não quiser vir aqui à frente, dobra seu joelho, fica à vontade. Mas que o pastor, eu vou pedir para ele fazer essa oração, eu também vou me colocar de joelhos, e que a gente saia daqui, irmãos, com a certeza da nossa salvação, e desejando prosseguir nessa caminhada de santificação, sabe, desejando mudar de rota, mudar de vida. Deus é um Deus de recomeço, sabe, ele não modifica, Ele não melhora não, Ele transforma. Sabe, ele escreve uma nova história. E sabe, o diabo coloca tanta mentira na nossa mente, às vezes a gente alimenta isso. E que a gente possa hoje ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe, que a gente possa hoje ouvir, sabe, Jesus, o que o Senhor quer de mim? Senhor, qual a minha identidade no Senhor? Se você não sabe para que foi chamado, pergunta, que Ele fala. Jesus, o que o Senhor quer comigo? Qual a minha identidade? Para que o Senhor me chamou? O que o Senhor quer que eu faça? Me fala que eu vou fazer, se entrega. E vai caminhando, irmãos, vai caminhando, vem todo errado, vai caminhando. E aí Deus vai colocando as coisas no lugar, você vai se alinhando, você vai deixando de fazer algumas coisas, o Espírito Santo vai tirando aquela vontade. Quando você vai ver, já não fez. Aí você vai melhorando em outra área da tua vida. E é isso que é o processo de santificação.
Mas que a gente não seja hipócrita diante do Senhor. Porque a nossa hipocrisia não vai levar a lugar nenhum. Mas quando a gente confessa, quando a gente deixa, quando a gente crê, tem transformação. Quando a nossa mente é dominada pelo Espírito Santo, ela é transformada. Agora, com o mundo, você vai se conformar com a tua vida. Até a hora de Jesus voltar, e eu não sei o que vai ser de você, mas eu sei de mim, porque eu vou ser salva. Irmãos, eu vou ser salva. Eu fiz um trato com Jeová. Eu sei de onde ele me tirou. Eu digo que ele me tirou do fundo da fossa, porque o poço, a água é limpa. E se for para algum dia eu voltar a fazer o que eu fazia, que ele me leve antes, mas que eu não perca a minha salvação. Eu falo isso com muito temor. Falo, Senhor, o Senhor me leva, mas eu não quero perder a minha salvação. Então, irmãos, que a gente possa ter esse momento com o Senhor. E o pastor Carlos, pastor, por favor, faz essa oração. O Senhor é o anjo da igreja. E eu quero também ser ministrada pelo Senhor. Glória a Deus, amém.